E aí, amores, tudo bem? Como vocês estão? Vamos falar do eclipse lunar que acontece nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018, junto com superlua, né? Lua cheia. Temos aí superlua, lua azul, lua de sangue, lua colorida e eclipse. Então vamos falar dessa junção de eventos tão fortes que é a superlua e o eclipse. Bem, vamos ver. Sempre que a gente fala de lua, pra gente entender como isso vai influenciar na gente, né? Sempre que a gente fala de lua, a gente tá falando das nossas emoções. A gente tá falando do nosso passado. Por que emoção e passado andam juntos nesse aspecto astrológico? Porque tudo que rege a nossa vida são as nossas emoções, sendo elas conscientes ou não. Primeiro vem a emoção, então você passa por uma situação, sente uma emoção e pum, aquela emoção fica impregnada. Depois daquela emoção vem um pensamento e depois do pensamento vem as ações. Só que, dependendo da emoção que você passou ou não, você vai querer, consciente ou inconscientemente, ter aquela lembrança. Quando as emoções são desagradáveis, a gente pega e esconde ela lá debaixo do nosso tapetinho particular, né? E coloca elas lá nos buraquinhos mais escondidos, porque pro nosso emocional, sobretudo quando a gente é criança, lidar com dor e frustração é uma coisa que, não combina com a vida, não veio para acontecer. Então, dentro da nossa fragilidade, dentro de tudo que acontece quando a gente é criança, que desde cedo começa os padrões de comparação, os padrões de competição, aquela coisa do o amiguinho da escola não faz isso, por que você vai fazer? Você tenta expressar sua criatividade e aí o pai que não concorda com aquilo, a mãe que não concorda com aquilo, porque aquilo é diferente pro pai ou pra mãe, vem e não, isso não é certo, enfim. N coisas que fazem com que desde cedo a gente aprenda a se comparar, a se podar, a se achar inadequado e a deixar a nossa criatividade lá atrás. Fora isso, as nossas emoções vêm desde o útero da nossa mamãe, independente do tipo de relação ou da lembrança que você tenha com a sua mãe ou não, tá? Inclusive biológica. As emoções que estão impregnadas no nosso campo energético, na nossa mente, tá? Que resultam em pensamentos na nossa mente, vêm desde de quando a gente estava sendo gerada. Então, as primeiras percepções, os primeiros registros emocionais que a gente tem, vêm lá do ventre da nossa mãe. Logo, lua e mãe, e emoção, e nutrição, tá tudo muito interligado. Dependendo da sua história, você pode se sentir mais ou menos nutrido, mais ou menos acolhido por conta dessa relação. Por isso que é tão importante conhecer a sua lua no seu mapa natal. Conhecer a sua lua saber em qual signo ela tá, saber em qual casa ela tá e saber quais aspectos ela faz. Por quê? Quando você conhece a lua, você entende o seu passado, você entende onde você baseia suas emoções e você entende aonde você precisa mudar, né, para que a sua vida comece a poder caminhar e mudar também. Então, basicamente, a lua é isso. Quando a gente fala de um eclipse lunar, é como se tivesse sendo jogado luz em cima de um monte de emoções guardadas. Um monte de emoções que estão escondidas. Então, o eclipse lunar junto com uma superlua faz com que a gente sinta a nossa carga emocional venha assim, muito forte, vem muito maior. Por quê? Uma lua cheia já é o ápice de uma lunação. Então, por exemplo, amanhã nós temos a lua cheia nessa quarta-feira, né? A gente tem essa lua cheia em Leão, tá? O ápice desse ciclo significa o quê? A gente está no ponto máximo de uma lunação, começou lá em agosto, tá? Quando a lua estava nova em Leão, foi quando começou a lunação de Leão. Então a gente fez a nossa semeadura, a gente plantou as nossas sementinhas da lua nova em Leão, que foi lá por julho, agosto, tá? E aí, ao longo desses 6 meses, tudo que aconteceu em relação àquela semeadura foi gerando, foi tendo resultados na nossa vida e a gente tem esse ápice agora. Só que lá em agosto, a gente também teve um eclipse no eixo Leão-Aquário,
tá? Como agora a gente vai ter também. Na verdade, nós tivemos 2 eclipses lá em agosto do eixo Leão-Aquário. Um eclipse lunar e um eclipse solar. E agora tá acontecendo a mesma coisa. Nós temos um eclipse lunar quarta-feira agora, dia 31, e agora na primeira ainda quinzena de fevereiro, se eu não me engano, no dia 15, a gente tem um eclipse solar também. E aí, de novo, é o eixo Leão-Aquário chamando a gente. Então tá, Lua fala das nossas emoções, eclipse lunar é a luz sendo jogada em cima dessas emoções, sendo jogada sobretudo em cima desses buracos. Sabe essas emoções mais guardadinhas? Sabe aquelas emoções que você fala não dá mais? O eclipse, ele vem pra, como se fosse jogar essa luz pra eclipsar, pra poder a gente se libertar dessas emoções, tá? Pra poder renovar. Sobretudo quando tá no eixo Leão-Aquário, Leão fala muito dessa mudança, Leão fala muito do progresso. Então, Aquário. Aquário fala muito do progresso. Então é assim, o que você precisa progredir, o que você precisa libertar, abrir espaço, o que você precisa transformar, romper, ativar o seu lado rebelde no sentido disso não dá pra mim, essa regra não é pra mim, dentro de você, para que o seu lado leão, o seu lado criativo, a sua criança interior, a sua sabedoria interior, sua vontade de brilhar, o seu gosto por brilhar, independente de você saber dele ou não, venha à tona, né? A sua paixão pela vida. Leão é muito apaixonado, Leão traz essa questão da exuberância, porque Leão tem a questão do otimismo, da autoconfiança e tem a exuberância, né? Leão sabe que a gente veio para brilhar. Leão é regido pelo Sol, então tem essa... Leão é quem nos lembra, e não é que isso só é para os leoninos, tá? Mas Leão vem para lembrar todos os outros 11 signos do zodíaco que... Ei, viemos para brilhar, somos co-criadores, né? Viemos para deixar a nossa luz, o nosso espírito brilhar. E quem sabe disso? É lá a nossa criança interior. É lá aquela criança que... tem umas emoçõezinhas guardadas, tem umas emoçõezinhas podadas, tá? Porque teve muito da sua criatividade podada com muito absoluta certeza. E aí, quando o eclipse vem, ele joga a luz em cima de umas emoções que podem estar tão guardadas dentro de você que você fala, minha Nossa Senhora da Astrologia, da onde surgiu isso que eu nem imaginava que eu sentia? Ou você observa que você tinha um comportamento muito repetitivo, padrões repetitivos acontecem na sua vida, é sempre aquele mesmo tipo de trabalho que acontece, é sempre aquele tipo de relacionamento que você fala, puta merda, eu não aguento mais isso. Ou outras situações que de repente quando você sai do automático, você faz assim, cara, de novo isso tá acontecendo na minha vida. Quando você percebe a repetição, é uma hora muito milagrosa, é uma hora muito mágica, que é a hora que você percebe que você fala, ei, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui de novo. E na hora que você fala, eu não aguento mais isso, é a hora que já começa a ser jogado luz nas suas sombras. O eclipse vem pra falar, olha, sabe todas as suas sombras que foram vistas lá no eclipse, lá na época de final de julho e todo agosto do ano passado? Então, é hora da gente finalizar, encerrar esses ciclos emocionais para que os seus próximos 6 meses, que é um tempo onde as características do eclipse, né, a energia do eclipse dura muito mais sobre a gente, para que nos próximos 6 meses você possa realmente se alinhar cada vez mais com quem você quer ser. A lua cheia, a lua entra na fase cheia nessa quarta-feira, dia 31, lá pelas 10h27, 10h30 da manhã, e o eclipse acontece a 12h48, 12h50, por aí no horário de Brasília, tá? Por que é tão importante essa questão de iluminar as nossas energias, nossas sombras, nossas emoções mais reprimidas? Porque para você poder tomar a decisão de sair desse padrão, você tem que enxergar onde ela mora. Porque ela fica no padrão repetitivo, enquanto ela fica aqui, ó, nesse lugar invisível aqui, tipo te dando uns pedalas aqui na cabeça, fazendo você seguir sempre aquele mesmo padrão. Então, o que precisa ir de passado para deixar o futuro vir? O que precisa ir de passado, né? Um eclipse aí lunar que ilumina as nossas emoções, fala do passado. O que você precisa deixar ir, de quais emoções, de quais padrões você precisa abrir mão conscientemente, inclusive, né?
para que o futuro, tudo isso que Aquário fala, todo o nosso progresso, a nossa esperança para a vida, as nossas relações mais construtivas possam vir à tona. E aí, nesse ano de que também tem uma forte energia saturnina, que a gente tá falando de Leão Aquário, mas Saturno entrou no signo de Capricórnio, e a gente sigo falando que a gente vai falar bastante dele, é um período de honrar o próprio tempo, respeitar o próprio tempo. Esse eclipse vem, é ótimo, joga luz nas emoções, eu quero, dependendo de como você é, se você é mais explosivo, se você é menos explosivo, se você é mais ou menos impaciente, pode ser que a vida venha e você fala assim, não aguento mais, eu quero resolver tudo isso de uma vez. Mas lembra que tudo tem um tempo. Lembra da autogenerosidade, que você tem essas emoções guardadas, há tempos que você às vezes nem imagina. E é muito importante você, passito a passito, deixar desconstruir essas emoções. Mas a decisão de começar, gente, já libera uma energia, uma explosão de sabor energética que acontece quando você decide, quando você olha para uma coisa na sua vida e você fala, não dá mais, não dá mais. E quando você olha para o seu interior, para o seu eu superior, quando você invoca a sua criança interior, e invocar a sua criança não é nada externo não, tá? É invocar mesmo a sua criança e falar, nossa, cadê eu quando eu era pequena? Pega uma foto sua, olha bem nos seus olhos e fala, me lembra por favor do que eu preciso me lembrar, né? Me perdoa pelas coisas absurdas que eu te falei. Eu sinto muito pelas coisas horríveis que você possa ter ouvido e que eu nem me lembre. Mas vamos caminhar junto agora? Gente, olha, eu nem tava planejando ritual para esse eclipse lua cheia. E quando eu tava me preparando para fazer o vídeo, eu falei, gente, se tiver um ritual, né? Pedindo pro meu superior, pros meus mentores, se tiver um ritual, me passem para eu passar. E agora aqui fazendo o vídeo me veio isso. Eu já faço esse ritual várias vezes, eu tenho uma foto minha de criança no meu altar e é muito transformador. Cada vez que eu olho para minha foto de criança, e todas as pessoas que eu já orientei a fazer isso, olha para sua foto de criança, para os seus olhos e fica respirando só um pouquinho, sabe? Só em silêncio, olhando para aqueles olhinhos e vê o que eles te dizem. Toma aquelas mãozinhas na sua mão, toma aquele olhar no seu olhar, toma aquele coração para você cuidar e falar, agora eu quero que a gente caminhe junto. Então, já adiantando o ritual que geralmente eu falo no final do vídeo, pega uma foto sua de criança e bota no seu altar, ou bota num lugar muito sagrado, muito bonito, muito gostoso, colorido pra você, tá? E se você não tem esse lugar, tá na hora de ter esse lugar, tá na hora de ter um lugar sagrado pra você, um lugar onde você leva o seu momento de se encontrar, horas. Então, coloca essa sua foto, aproveita e já faz as duas coisas, coloca essa sua foto num lugar e invoca lá um minutinho em silêncio, olhando bem nesses olhos, respirando, vê que emoção te vem. Pede perdão para essa criança pelo que você precisa pedir, né? Pede perdão porque quando você ouve uma coisa, quando você é lá criança e você ouve uma abobrinha, uma boboseira do tipo, sei lá, você não sabe fazer tal coisa, ou você é incompetente pra isso, né? Quantas crianças ouvem esse tipo de abobrinha? Ou você é irresponsável com alguma coisa. A partir do momento que você é criança e você ouve que você é responsável, vou dar um exemplo meu, tá bom? Muitos dos meus processos e dos meus desafios têm a ver com a minha relação com o dinheiro. Então, sempre que eu vou investigar minha relação com o dinheiro, aparecem mil coisas, tá? E aí, um dia eu tava fazendo um ritual, e aí, fazendo um ritual que eu fui muito a fundo, eu percebi que a minha criança, né, que eu, quando era criança, ouvi que eu era irresponsável com o dinheiro. Da onde, por quem, quando, mas me veio clara essa coisa. E aí eu olhei fiz esse ritual que eu tô passando pra vocês, olhei pra essa criança e quando eu comecei a olhar pra ela, eu percebi que a partir daquele momento que eu, criança, acreditei naquilo, eu passei a repetir aquilo pra mim todas as vezes. Então, eu virei uma adulta inconscientemente repetindo, você é responsável com o dinheiro, você é responsável com o dinheiro. Era difícil pra mim entender isso, porque, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa gastona, né? Mas tinha um lugar dentro que falava. E aí, isso desencadeia, você acaba gerando outros medos em prol disso. Então, quando você olhar pra sua foto, se vier uma frase, se vier uma sensação,
olha para essa sensação e fala assim, nossa, será que eu ouvi isso um dia? Porque a partir do momento que você, criança, acreditou em algo que falavam pra você, você passa a sua vida inteira, até esse momento de adulto, repetindo isso. E aí é hora de você tomar essa criança nas mãos, com esse eclipse no eixo leão, aquário maravilhoso, e falar assim, hora de rompermos esse padrão. Hora de acabarmos com esse ciclo vicioso. Me perdoa por ter repetido isso mesmo sem perceber a vida inteira, esse tempo todo. Você entende? Se você não entender, se ficar difícil para você entender, por favor, me escreve, eu explico de uma outra forma, mas esse ritual ele é tão poderoso, é tão valioso você conversar, tomar sua criança nas mãos, que isso pode mudar tudo, tá? E lembrar que, eu estava falando de Saturno quando eu comecei a falar disso, que o tempo vem para agir para cada pessoa de acordo com o que você precisa. Então, se você é uma pessoa mais apressada, você chega e, tá vendo, não funciona nada dessas coisas, as coisas não estão se resolvendo em 3 minutos e meio, em 5 dias. Esse imediatismo muito louco é do ego, que tem medo com que a gente entre em contato com as nossas emoções. Então, começar pelas decisões, tá? Lá em agosto, voltando mais efetivamente para o eclipse, lá em agosto do ano passado, quem me acompanha sabe que eu falei muito dos rompimentos que aconteceram naquela época. Eu recebi muitas mensagens de gente que tava rompendo relacionamentos, de gente que era casada há muitos anos e que nananã, de gente que namorava e nananã, de gente que trabalhava há muito tempo e pediu demissão ou que decidiu pedir demissão. Enfim, todas as decisões de rompimentos intensos que aconteceram lá em agosto é como se ficaram nesse tempo todo, nesses 6 meses, depurando, sendo processados. Então, com certeza, você que passou por aqueles momentos de finalizações ou de mudanças bruscas, nesse tempo, muita coisa na sua vida ficou sendo mexida por conta daquela decisão. Boa notícia! Qual é? Agora é hora da nossa colheita. É como se os resultados daqueles rompimentos começassem a vir mais agora. Então, por exemplo, se você terminou um relacionamento e nesse tempo todo você ficou se desintoxicando, limpando, depurando, entrando em contato com as suas emoções, vendo o que você quer de um relacionamento, o que você não quer, ou se lá você decidiu terminar um relacionamento e você concluiu isso agora o seu campo energético começa a se abrir para uma coisa nova. Viva! Comemoro também. Agora é a hora que seu campo energético começa a abrir para uma coisa nova. Se você lá naquela época começou a decidir que você queria um trabalho novo, você pediu demissão, agora, depois de 6 meses com essa lua cheia, é a hora que as coisas vão começar a engrenar. Tudo que você plantou lá em agosto, que estava alinhado, estava honrando as suas paixões, os resultados começam a vir agora. Então, a partir de agora, com esse eclipse, os resultados começam a vir. Porém, muitas vezes é muito comum que antes que algo melhore, dê uma declinadinha antes. O que é essa declinadinha? Vai fuder com a porra toda? Não, necessariamente. Significa que é possível que você é muito provável, na verdade, que você entre em contato com essas emoções de novo. Eclipse lunar, babies. A vida, ela é cheia de umas coisas. Ela faz assim. Agosto do ano passado. Ah, você não quer mais isso? Não, então tá bom, então não quer mais isso. Beleza. E aí a sua vida começa a andar e você não quer mais isso. Na hora de você fazer a virada de chave mesmo, é como se a vida chegasse e falasse assim, vamos ver se não quer mesmo, porque a vida quer gente corajosa com ela. Leão fala de coragem. Então vamos ver ali se é isso mesmo. Vamos dar uma pinceladinha nessa emoção de novo para ver como você se comporta. Nossa, Paty, a vida é má, a vida é tosca, ela fica me testando. Na verdade, é a sua força interior que quer te mostrar que você pode ir além, tá? Então, é bem provável que nesse tempo de eclipse você possa entrar em contato com emoções que você já começou a trabalhar, que você parecia que já estavam resolvidas, de repente elas vêm com tudo como uma enxurrada pra você ter a oportunidade de reafirmar sua decisão. É fácil? Não necessariamente. É dolorido? Possivelmente. Quando a gente fala de emoções,
a gente tá falando de, geralmente, mágoa guardada. As emoções mais agradáveis a gente não esconde, né? A gente traz pra vida. Então, é muito importante saber disso. Segura firme, se agarra firme, busca atividades que vão ativar a sua criatividade. Seja o que for. Pode ser... Cadê minha bolinha de sabão? Não tá aqui. Pode ser coisar bolinhas de sabão. Eu adoro bolinha de sabão, por isso que eu falei da bolinha de sabão. Pode ser fazer um desenho, pode ser qualquer coisa que você lembre que você gostava quando você era criança. Faça alguma coisa em prol do seu lado criativo, sobretudo nesses próximos dias, tá? Coisa 1. Outra coisa é que a autogenerosidade, a autogentileza vai fazer toda a diferença nesse processo, tá? Por quê? Estamos falando com crianças que estão magoadas. Estamos falando de criança interior, nós estamos falando de crianças que tiveram que lidar com essas emoções doloridas. A gente não tá falando da idade adulta. Quando eu falo de mim, dos meus desafios, eu não tô falando da Patrícia adulta que teve que lidar com isso. Eu tô falando da Patrícia criança. Então, foi uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, provavelmente até os 7 anos, que teve que lidar com os desafios que você passa hoje. Então, ser muito gentil e generoso sim para esse acolhimento. Perceba o acolhimento que você precisa ter nesse momento, tá? Eu fiz uma live anterior a esse vídeo do eclipse, que você encontra aqui no YouTube antes desse vídeo, falando da importância da gente seguir o nosso coração. Isso é tão amplo, né? Seguir o coração, e ele é tão amplo e tão generoso, e lógico, para cada um vem de uma forma, mas tá na hora, gente, isso tem a ver com o movimento planetário que tá acontecendo, de parar de achar que o coração é tosco, para quem ainda acha, ou de parar de achar que o coração não sabe tomar decisão. É tão comum, né? A gente ouve falar isso. O coração é o primeiro órgão a ser formado quando a gente tá lá na barriga, quando a gente ainda é um fetozinho lá sendo formado na barriga da mamãe, e ele é o último a ser desativado antes da gente partir dessa jornada espiritual. Então isso diz bastante coisa, né? Coração fala de paixão, coração fala de coragem, e esse eclipse, se você não lembra do que aconteceu no seu agosto, aproveita para fazer um diário. Eu já falei do diário no início desse ano, porque com a lua nova de Capricórnio é bem importante a gente registrar as nossas coisas, né, trazer para o papel, porque ativa a nossa concretização. Mas esse eclipse de agora, ele é uma oportunidade de grandes mudanças também, assim como o próximo. Então, de novo você olhar para o que você precisa alinhar para sua vida, tá? E abrir espaço para as emoções, olhar para o que precisa ser transformado para você se alinhar mais com você. Assim como aconteceu em agosto, acontece agora de novo. E lá em agosto desse ano, daqui 6 meses, nós vamos ter essa colheita. Então é uma oportunidade constante e muito generosa que a vida nos dá. Para finalizar esse vídeo, Paty, em qual área da minha vida vai pegar mais essa parada de leão, aquário, de eclipse, de lua cheia, de superlua? A área do seu mapa, a casa do seu mapa astral, do seu mapa natal, onde está leão. Então você tem que pegar o seu mapa natal, ver no seu mapa aonde está o signo de leão. Essa área da sua vida é a área onde vai ter mais os efeitos do eclipse. É a área onde você precisa mais ver se você está alinhado com a sua verdade. É a área que você precisa ser muito sincero com você, com as suas paixões, com o seu coração, e ver se você está precisando fazer o que precisa ser feito, tá? Junto a isso, é muito bom olhar para qual área da sua vida, para qual casa do seu mapa, onde está Saturno. Porque Saturno, além da gente estar tendo uma grande influência de Saturno agora, Saturno fala de medo, fala da onde a gente poda a nossa criatividade, fala da onde a gente tenta ser tradicional e conservador, e isso faz com que a gente pode a nossa criatividade. Saturno, ele traz muitas vezes o medo de inovar. Então, essa energia desse eixo leão-aquário, que é inovação, criatividade, coragem, otimismo, autenticidade,
querido, você naturalmente olhar para o lugar onde você mais tem medo de romper com esses padrões. Então, a casa do seu mapa onde tá o eixo Leão-Aquário, tá? Sobretudo Leão. E a casa do seu mapa onde tem Saturno vão te fornecer informações valiosíssimas para as atitudes que você tem que tomar nesse momento. Se você nunca fez o seu mapa, tome vergonha nessa carinha maravilhosa e faça o seu mapa. O mapa astral é a sua bula pessoal, é aquele lugar onde você encontra suas informações, tá? Existem sites na internet que você pode fazer seu mapa, porém, esses sites não vão dar uma interpretação muito pessoal, muito peculiar. Faça um mapa astral com um astrólogo, com uma astróloga, ou, né, com alguém que você confie para que possa fazer uma leitura do seu mapa a fundo e te ajudar a se reconhecer. Todas as informações já estão dentro da gente, mas gente, cortou meu vídeo, mas eu volto. Então, aproveita esse momento aí que você pode fazer o seu mapa para deixar que a astrologia, essa generosidade maravilhosa que é o céu, possa te ajudar a encontrar. Eu tava falando que naturalmente o caminho de cada um é individual, é único, mas se a gente tivesse que descobrir, que saber tudo sempre sozinho, cara, isso é muito cruel, né? Então, por isso que é importante, falando ainda de Aquário, aliás, Aquário é regido por Urano, que é o pai da astrologia, maravilhoso. Então é muito importante você se alinhar, se aliar com pessoas, com grupos, com ideias, né, com seja o que for, que possa te ajudar a se buscar, a estar um pouco mais em contato com você, porque senão, gente, não precisa ser sozinho, não viemos para ser sozinho, estamos aí numa era de Aquário que fala de reconhecer o poder do coletivo na gente e o nosso poder individual no coletivo, tá? Então, quanto mais a gente se descobre melhor, quanto mais a gente topa se colocar pro mundo, que é o que Leão diz também, melhor. Tá bom? Então eu agradeço muito a sua presença, eu desejo que a gente tenha braços e corações abertos para receber a energia do eclipse, para receber todas as mudanças que a vida quer nos trazer, que a gente reconheça a área da nossa vida que está precisando disso e que, sobretudo, a gente tenha muita coragem, muita cura, muito amor para a gente poder seguir, tá bom? Eu peço que você compartilhe, eu desejo muito que a minha mensagem de astrologia, que o meu jeito de falar da astrologia chegue para cada vez mais pessoas, então se você puder compartilhar com quem você acha que gosta de astrologia, que pode se favorecer, que às vezes não conhece, mas tá precisando dessa mensagem, eu te agradeço muito. Assina aqui o canal para que mais pessoas também possam ter essa visualização e muito obrigada. Eu recebo várias mensagens depois dos vídeos de gente querendo fazer mapa, é só me mandar e-mail ou só me mandar inbox, tá bom? Que eu passo as informações de como fazer o mapa, terapia floral, enfim, todos os serviços que eu ofereço. E muito obrigada pela sua presença, tenham um feliz eclipse, um beijo grande, até a próxima.